Então, eu sou a Jane, da comunidade húngaro-brasileira, estudo húngaro agora, e faço esses bate-papos com as pessoas do grupo, da comunidade, que tem interesse em divulgar a sua história para todos nós conhecermos. Hoje nós estamos aqui com uma convidada especial, nossa querida Yara Kiss. Yara, tudo bom, querida? Tudo bem com você? Tudo bem. Bem, Yara, eu vou pedir que você se apresente para o nosso grupo, né? Assim como nós somos tantos no grupo, a gente não conhece uns aos outros muito bem, quanto mais, né, assim esporadicamente. Então, Yara, quem é você? Eu sou a Yara Kiss, em húngaro é Kiss. A gente fala Kiss, e aqui onde eu moro também se pronuncia Kiss, porque eles acham que é em inglês. Eu moro na Inglaterra, em Londres. Uhum. Tenho 58 anos de idade, um filho, vai fazer 30 já esse ano, graças a Deus. Moro na Inglaterra pelos últimos 23 anos. Já fui à Hungria, tenho muitos amigos na Hungria, em Budapeste, e mesmo fora de Budapeste, muitos amigos húngaros aqui em Londres. Eu tenho minha cidadania. E você é cidadã húngara? Eu tenho cidadania húngara, eu tenho cidadania brasileira, britânica e húngara. E húngara. Húngara por conta de família? Sim, porque o meu pai é nascido no Brasil, mas o pai e a mãe dele eram húngaros. Seus avós. Então, de certa forma, meu pai é 100% húngaro de sangue, embora tenha nascido em São Paulo. São Paulo. Ele viveu na comunidade húngara até os 21 anos, ele só falava húngaro. Ele conheceu a minha mãe, aí começou a aprender o português quando casou com ela. Uau! Que beleza! O que o amor não faz, não é? Ah, eu imagino, eu imagino. E quais outros idiomas que você fala, além do português? Além do português, eu falo inglês fluente e grego. Grego, que lindo! Que coisa mais maravilhosa! Grego é muito fácil para quem fala português, porque metade do português é grego. Porta é porta em grego, sofá é sofá, sala é sala, batata, pijama, é tudo. Uau! Eu acho que eu vou aprender grego. Você está me dando uma... Forno. Que delícia, que delícia! Que bom saber disso, viu? Aprendendo assim. Que coisa boa, gente! Vou me interessar pela sua. Isso é escrever e ler, porque é outro alfabeto. Eu imagino. E qual é a sua profissão, Yara? Eu sou funcionária pública aqui, de educação. Ah, tá. Cortou um pouquinho. Pode repetir? Funcionária pública, Sim, trabalho no departamento de educação. Departamento de Educação. Obrigada, que deu uma cortadinha, que coisa de louco, né? E me fala uma coisa. Por que você decidiu morar na Europa? Porque eu, aos 36 anos, trabalhando como secretária executiva em São Paulo, eu trabalhava para a Kodak. Eu perdi meu emprego porque a Kodak mudou de São Paulo para São José dos Campos. E eu não queria mudar porque eu tenho casa em São Paulo. Também não conseguia mais emprego, porque quando você tem 20 anos de idade, para ser secretária, você tem que ter 10 de experiência, você tem que ter nascido secretária. Quando você tem 10 de experiência, tem que ter 20 anos de idade. A maioria das profissões hoje é isso, né? Então, eu não conseguia mais emprego e eu queria dar um futuro melhor para o meu filho. Eu sou divorciada, então eu saí do país com meu filho e vim para a Inglaterra. Eu não falava nada de inglês, porque a gente não aprende inglês no Brasil. Sim. Passa 10 anos estudando inglês, aprende o verbo to be. E olhe lá. Eu vim para cá sem conhecer ninguém, sem dinheiro, sem inglês. Eu estou aqui há 23 anos.
Agora tem cidadania, meu filho tem cidadania, ele é funcionário público também. Uhum. E eu dei um futuro melhor para ele. Ele fala português fluente, graças a Deus, manteve, inglês e alemão. Que delícia. Não, eu acho que essa vivência fora do Brasil dá essa oportunidade. Além do crescimento cultural que a gente tem, né, esse crescimento, conhecimento em línguas, conhecimento social, né, abre a mente, né, abre a mente, com certeza. Que outros países você conhece aqui na Europa? Na Europa eu conheço a Espanha, Dinamarca, Suécia, Suíça, Itália e Hungria. Tudo isso em viagem de férias, planejadas, como é que foi? É muito barato viajar na Europa, né? Uhum. E no Brasil é muito caro para você ir de São Paulo para Foz do Iguaçu, que nem é longe, é uma fortuna. Para você ir de São Paulo para o Rio de Janeiro, é uma fortuna. Aqui, não, aqui 300 libras, você vai para a Hungria, passam 5 dias e volta sem problema. É uma facilidade, né? Se fosse R$ 300 no Brasil para você ir para outro país e voltar, você também ia. Não é o caso, né? A gente não conhece nem o Brasil mesmo, porque é muito caro viajar. Muito caro, é um absurdo. Eu estou indo para o Brasil agora aqui em agosto e vou visitar, minha família também em outro estado. Quase que a passagem de Brasília para Belém saiu mais caro que a passagem aqui de Budapeste para o Brasil. É verdade. Entendeu? Então, é um absurdo isso, mas, né, faz parte. E como é que você chegou a ser blog? Eu não sou blogger, na verdade. Eu fiz um blog, mas foi só para tentar ajudar pessoas que eu estou há mais ou menos uns 12 grupos de coisas relacionadas à cidadania húngara ou húngaros no Facebook. E tem muita gente com muita dúvida. Como aprender? Onde tem material? Como que faz para a cidadania? Ou mesmo quando está estudando, como que eu escrevo os números? Coisas assim. E eu tenho toda essa informação porque ela está disponível na internet, mas não é fácil de achar. Eu tenho, vamos dizer assim, uma facilidade para achar essas coisas porque eu tenho muitos contatos com muitos professores, com muitos amigos, com gente que já estudou húngaro, já aprendeu, já tirou cidadania. Então, eu coletei essa bagagem de informação e vou pôr no blog. Maravilha! Vamos voltar nisso daí. Segura essa coisa. Não é que eu... Coisa ótima. Eu vou te perguntar uma coisa agora que é bem interessante. Você está morando 23 anos na Inglaterra. O que você acha que é maravilhoso aí? Primeiro, a segurança, que não existe no Brasil. Eu volto muitas vezes para o Brasil, meu pai agora só mora em São Paulo, minha mãe faleceu 2 anos atrás, mas minha família mora em São Paulo. Eu nasci, fui criada em São Paulo. Conheço bem, é muito perigoso São Paulo. Fui assaltada várias vezes em São Paulo, a mão armada, em plena luz do dia. E mesmo quando eu vou assim com muito medo. Eu não ponho uma correntinha, um brinco, um anel, nada. Meu telefone é assim, o mais baratinho possível, eu só ponho só troco de SIM card. Porque é perigoso. Aqui a segurança é tranquila. Não tem problema, não temos grades nas janelas. Não tem portão na casa. Você mora em casa? Eu moro numa casa, não tem muro, é cerca de madeira. Transporte é maravilhoso. Eu não tenho queixas.
se você for me dizer assim, o que você vê de positivo e me diz o que você vê de negativo, eu não tenho negativo para dizer sobre a Inglaterra. Que delícia. Morando na Inglaterra, não tem como eu não te perguntar da família real. O que você acha da família real britânica? Até a rainha morrer, eu gostava muito dela. Mas o filho dela não é uma pessoa que... Te traz simpatia? Ele não é muito inteligente. Então, eu cortei, não quero mais saber de família real. Tá certo, que bom. Mas uma pergunta justa. A família real traz muitos dividendos para a Inglaterra. Com certeza. Aí as pessoas pensam, não, a gente paga muito caro para ter uma família real. Não. Eles têm um rendimento muito grande. E eles pagam taxas. Sim. Eles contribuem para o bem-estar do país. Não existe essa história de que a população sustenta a família real. Não, isso não existe. Não existe, né? Coisa boa saber. Me fala assim um ponto turístico, fora os comuns que a gente já conhece, Big Ben, essas coisas que a gente ouve falar. Me dizem um local que você acha que todo mundo que vai a Londres merecia conhecer. Olha, eu vou ser bem sincera com você. O Hyde Park é maravilhoso, o Big Ben é maravilhoso, o London Eye é maravilhosa, mas se eu tivesse a oportunidade única de vir a Londres para ver uma coisa só, eu iria no Museu Britânico. Museu Britânico. Se você chegar lá às 8h30 da manhã, hora que abre, e sair às 6h30 da tarde, você não vê 10%. Natural, né? De história natural, ele tem tudo. História natural. É o Museu Britânico. O Museu de História Natural é outro. É o outro. Então tá O Museu confundindo. Britânico é imenso. E tem de tudo. Tudo que você imaginar. Até existe uma piada. Você sabe por que ainda tem pirâmides no Egito? Qual é a resposta? Porque ela é muito pesada para trazer para o Museu Britânico. Uma piada boa. Vamos deixar muito boa. Tá, aí você me disse que você esteve já aqui na Hungria, claro, descendência. Sim, Budapeste. Budapeste. O que você gostou em Budapeste? Tudo. Amor, amor, que delícia. Amor à primeira vista. Eu me senti em casa. Eu não sei dizer se é porque é hereditário, está no sangue, mas eu me senti em casa. Você veio em que época do ano aqui? Outubro. Outubro. E eu andei a cidade inteira. Andei 5 dias andando na cidade. Então, eu fui ver cada detalhe, conhecer cada rua, cada esquina. Até achei um restaurante brasileiro. Isso foi que ano, Yara, que você esteve aqui? Já faz uns anos, já faz uns 8 anos que eu fui. Então já tem novos restaurantes brasileiros aqui, já tem uma comunidade brasileira muito forte, atuante em Budapeste, atuante em várias outras cidades, Debrecen, de Szeged, tem vários lugares. O único restaurante brasileiro. Sim, aqui fazia uma falta incrível, mas agora tem. Estão abrindo até um spa agora, um spa brasileiro estão abrindo aqui nos próximos meses. Então, tá bem grande. Aliás, é enorme a comunidade brasileira hoje na Hungria. Tá? Então, pode vir que você vai ser bem recebida. Além disso, nós temos até muitos guias turistas hoje húngaros que fazem atendimento em português, porque a procura é muito grande de brasileiros. É muito, muito, muito legal mesmo. Ai, essa vida nossa, né, na Europa, como você já falou, a segurança, por isso não tem nem como dizer se você trocaria Inglaterra pelo Brasil hoje. Não, eu não volto. Eu tenho uma propriedade no Brasil que está alugada, graças a Deus, e vai continuar. Não volto. Aconteceu 2 anos atrás
infelizmente, no mesmo dia que eu consegui minha cidadania. Eu acabei de sair da cerimônia de cidadania, meu telefone tocou e minha tia dizendo que a sua mãe faleceu. Oh, que dó. Ela estava só esperando esse momento. Ela viu o futuro. Ainda não consegui celebrar por causa disso, mas eu tenho. Minha mãe faleceu, meu pai está com 88 anos. Também não vai durar muito, né? Infelizmente, a gente não passa muito dos 80, né? Dele, Yara. Meu pai, Stefan, tinha que ser, né? Sim, Stefan Kiss. Istvan Kiss. O apelido dele é Pichu. Sim, igen. Ele ainda fala húngaro. Que delícia deve ser. Não fala comigo, ele diz que o meu húngaro não é bom o suficiente. Meu marido fala a mesma coisa para mim. O pouquinho que eu sei, ele sempre corrige, então não adianta conversar com ele nada. Tira algumas dúvidas de vez em quando. Meu pai entende o que eu falo, mas ele fala, seu húngaro é muito ruim. É pronúncia, né? A gente não consegue. Eu falo assim, né? A pronúncia, aquele jeitinho húngaro de falar, mas a gente consegue, É porque o caso é o seguinte: no português a gente tem oxítona, paroxítona e proparoxítona. Mesmo que você pegar uma palavra como anticonstitucional, não vai ter a sílaba forte em qualquer outra, senão nas três últimas. No húngaro, a sílaba forte é a primeira. Se fosse uma palavra húngara, seria anticonstitucional. A gente não consegue assimilar isso, de que você tem que pôr o estresse na primeira sílaba, não importa quantas sílabas tem. E tem muitas, porque sufixos mudam toda essa vida, né? Me fala uma coisa, Yara, pensando assim, nós temos dentro da nossa comunidade muitas pessoas que têm interesse em quem mora fora do Brasil, que mora na Europa, que mora na Hungria, na Inglaterra, em qualquer outro lugar, e sempre está pedindo dicas, sempre está perguntando por opinião, o que deve fazer, se vale a pena ou não. O que você dá como dica para quem tem interesse em fazer essa grande reviravolta na vida, que é se mudar do Brasil para a Europa, para um país que tem chance de ter cidadania ou não para emprego, ou mesmo para quem quer fazer uma grande viagem por um tempo, passar um período de tempo na Europa ou nos Estados Unidos, dependendo da pessoa. O que você acha que a pessoa deve fazer? Quais são os procedimentos que ela tem que fazer? Primeira coisa, você tem que aprender outra língua, mesmo que seja o inglês. Porque mesmo em Budapeste, a Hungria ela é muito fechada para outros idiomas. Se você for para o countryside, para cidades pequenas, ninguém fala inglês. Ninguém. Você tem que falar húngaro para entender eles, se eles só falam húngaro, não querem saber de você. Mas em Budapeste, eles falam inglês. Então, você saiba pelo menos o inglês. Pelo menos o básico do inglês. Esse é primordial. Aprender outro idioma é uma coisa que vale a pena, mesmo que você aprenda ele mal. É a única coisa que vale a pena mesmo que aprender mal. Por exemplo, você aprender a pilotar um avião mal aprendido, você vai morrer. Matar outras pessoas. Você aprender a dirigir um carro mal aprendido, você vai morrer. Mas o idioma é sempre útil, mesmo que seja que você aprenda errado, aprenda um idioma. Segundo, se você tem direito a alguma cidadania, o Brasil é uma salada de fruta. É uma mistura de todos os países do mundo que nós temos no Brasil. A maior comunidade de japoneses fora do Japão é em São Paulo. Tem uma cidade no sul do Brasil onde eles só falam alemão. Nós temos a terceira maior comunidade húngara fora da Hungria no Brasil. A primeira é Estados Unidos, a segunda
Argentina e a terceira é o Brasil. Nós temos muita gente no Brasil que tem ascendência europeia. Se você tem ascendência europeia, vá atrás da sua cidadania. Se você tiver um segundo idioma, seja espanhol, inglês ou qualquer outro, e você tiver sua cidadania, você pode trabalhar em qualquer lugar. Se você só tem o idioma, não tem cidadania, e você quer fazer turismo, ou você quer procurar uma vida melhor, ninguém vai te ajudar. Você que tem que botar a cara a tapa, vai lá e consegue. Ninguém vai te ajudar, mas ninguém vai te parar. Vai em frente. Não tem. Mas e se eu for, será que alguém vai me ajudar? Não, ninguém vai. O brasileiro não se ajuda no exterior, tá? Ele não se ajuda, ele atrapalha. O estrangeiro te ajuda, o brasileiro não te ajuda. Eu tenho experiência própria aqui. Se puder, ele puxa o seu tapete. Não conte com o brasileiro. Mas conte com o nativo, ele vai te ajudar. Se você tem boa vontade, ele vai te ajudar. Basta ter boa vontade, tem que ter coragem, né? Coragem. Tem que ter coragem. Deus e pé na tábua. Coragem e não se deixar abater. Tem que ter coragem e segurar firme. E os primeiros tempos, as primeiras horas não são fáceis. Mas tudo, basta ter tempo, né? O tempo cura, ajeita tudo, né? É o seguinte, a criança começa a andar, cai, rala o joelho, cai, quebra o nariz, cai, bate a testa. Se ela desistir por causa dessas coisas, nunca vai andar. Você quer melhorar de vida? Vai em frente. Você vai cair, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Com certeza. E com isso, nós chegamos ao húngaro. O quão difícil foi para você aprender húngaro? Na verdade, não foi difícil, porque eu já tinha aprendido 2 idiomas diferentes do meu nativo antes. Então, a minha experiência foi como eu aprendi. Por exemplo, o grego. O que eu fiz? Eu peguei um dicionário grego, comecei a ler o dicionário e marcar as palavras que são as mesmas em português. Elas ficam gravadas aqui, ó. Cada vez que eu vejo ela, eu sei o que é, porque eu já entendi que é a mesma. Eu não preciso ficar porta. É porta em português também ou não? Já está gravado. Então, eu aprendi isso. Como aprender? Tanto que eu fiz um dicionário de palavras com origem do latim, palavras em húngaro com origens no latim. Que está no meu blog também. Vi. Então, eu olho aquelas palavras, eu leio todas elas, eu gravo. Está gravada, eu já sei eu já sei o significado. Tira, por exemplo, 25% das palavras do vocabulário que eu tenho que aprender, eu já não tenho que aprender, porque eu já sei. Já inseriu no seu dia a dia. Você já... Para mim aprender, porque eu tenho um método de aprender já. Primeiro, eu tirei do caminho as palavras que eu já sei. Segundo, eu fui aprender as coisas que são básicas, que são necessárias para o meu dia a dia, o que eu preciso trabalhar, me comunicar com as pessoas. Não fui procurar saber a respeito de global warming, a respeito de o homem na Lua. Eu fui aprender as coisas... Você buscou assuntos que te interessam, que fazem parte do seu dia a dia, da sua área de trabalho, que é comum para você. Exato. Você começa com o básico. Básico. Dentro da sua casa. O que eu fazia para aprender inglês? Colocava um papelzinho com o nome das coisas na mesa, na cadeira, no computador, na parede, no teto. Conforme eu ia aprendendo, eu tirava e jogava no lixo. Mas assim que eu aprendi eles. Porque o meu filho ia para a escola, voltava, mãe, você tem que me ajudar com o dever de casa.
falo inglês, meu filho. Mãe, eu te ensino. Se você tem filho, põe para aprender o idioma na internet. Quando eu aprendi, não tinha internet. A internet tem 20 e poucos anos. Tá? Eu não aprendi grego e nem inglês na internet. Não tinha esse recurso. Mas agora tem. Põe teus filhos para aprender, eles te ensinam. É muito mais fácil aprender com a criança. Então, o que eu fiz? Eu tirei do meu caminho as palavras que eu já sabia, tirei do meu caminho as coisas do dia a dia. Quando eu aprendi essas do dia a dia, aí eu comecei a me interessar por outras coisas. Aí eu comecei a me interessar. O que é isso? É o significado de outra palavra que você já conhece. Tá. Então, ficou mais fácil. Por exemplo, quando você pergunta como você fala mesa em inglês? Table. Certo? Quando você fala mesa de escritório, working desk, é só um outro significado da mesma palavra table, mesa. Aí, quando eu fui aprender o húngaro, o que eu fiz? Eu adicionei na minha lista de significados a palavra em húngaro, asztal, mesa. Iroda asztal, mesa de trabalho. Perfeito. A sua técnica, seu método é perfeito. Eu vi lá no seu site, né, no seu blog, e aí eu estava lembrando justamente disso, que quando eu comecei, eu também comecei a fazer isso, listar, botar na parede e tal. Depois eu fui me desacostumando e me relaxando, para não dizer outra coisa, e deixei de fazer essas coisas. Mas esse método seu, ele é perfeito, porque ele faz você visualizar e estar lembrando, mostrando o tempo todo. E a correlação, né? Correlaciona as coisas. Você bota o que você já sabe e vai adicionando só coisas novas. Exatamente. Agora, quando chega a conjugação de verbo, então, o que eu comecei a fazer com o húngaro? Porque o inglês, ele é uma língua, assim, de gente burra, vamos dizer. Porque ele é muito simples, muito fácil. E o húngaro é muito difícil. Em português, você tem 12 tempos verbais. Em húngaro, você tem só 3. Mas cada 3 tem 2 diferentes. Então, você tem 6. O inglês não tem. O inglês tem, por exemplo, passado, futuro. Acabou. Eu me sentia burra quando eu tentava falar as coisas nos tempos verbais do português e não achava. Então, não é possível que esse povo não sabe falar no tempo verbal que eu preciso. Mas é assim. Então, o inglês é para gente burra. Seu cérebro voltar a funcionar, para você aprender húngaro, você tem que escrever a sentença em português, traduzir ela para o húngaro, traduzir ela para os dois, os dois idiomas. Não, tem significados. Não, por exemplo, deixa eu ver, telefone. Um telefone ou o telefone. Sim, sim. É diferente em húngaro. É diferente, muito diferente. Certo? Então, você escreve os dois. Em presente. Aí você põe no passado, depois você põe no futuro. Escreva. Faz a colocação toda. Escreva, porque se você escrever, você memoriza. Olha, as suas dicas, eu não vi tudo, cara, ainda não deu tempo de eu conhecer lá todas as suas postagens. Mas o pouco que eu vi já me animou tanto, já me deu um gás, uma energia para pegar com força o húngaro mesmo, que olha que eu já me dedico, mas eu ando relaxada, eu não tenho estudado todos os dias, né? Não tenho feito as anotações todos os dias, como você colocou lá. Eu falei, gente, eu fazia isso. E a Yara está dizendo agora que tem que continuar, porque só assim que a gente aprende mesmo. E é verdade, eu sei que é verdade. Então, se você aprender 5 palavras por dia, só 5 por dia, tá?
5 palavras por dia, 365 dias por ano, você tem um vocabulário de 1.825 palavras no ano. Yara, a gente precisa conversar mais. Se você gastar somente 20 minutos do seu tempo por dia estudando um determinado assunto, seja ele qual for, você será acima da média de qualquer outra pessoa que faz a mesma coisa. Gente, Yara, você é maravilhosa. Como profissional da educação, que você é, claro, você ainda você vai além, porque você desenvolveu métodos, coisas para melhorar, para ser mais fácil, para facilitar o estudo, o aprendizado. Isso é muito bom. Isso é muito. Mas, Teodoro, não se preocupe com gramática. A gramática, ela vem conforme você aprende. A criança não aprende gramática quando ela começa a falar o idioma. Ela aprende palavras. Quero água. Quero água. Você fala isso em húngaro. Seja simples. Quero água. Preciso de água. O inglês, ele fala posso ter água. Ele não fala eu quero. Uhum. O húngaro também não fala eu quero. Também não. Sim. Porque é rude. Sim. Não pra gente em português, eu quero água. Não é? Mãe, eu quero água. A criança inglesa não fala assim. É rude. Mas se você aprendeu que não fala assim em húngaro, você não fala assim. Você fala querek vizet. Por favor, eu desejo água. Uhum. Mas o mais simples possível. Não se preocupa com gramática. A gramática vem depois. Quando você tiver vocabulário suficiente, a gramática vem. Vem. Não se preocupe com gramática. Não estude gramática. Estude vocabulário e frases simples. Frases do cotidiano, frases do dia a dia. Tem um app muito bom, que é o Memrise, que está no meu blog. Desculpa, eu precisei de porta. Qualquer que seja a pessoa entrar nele, tem que procurar como Magyaruk. Uhum. Você só vai achar ele de graça pelo link que eu passei. Qualquer pessoa pode achar, não é que é exclusivo meu. Sim. Me foi passado pela professora de húngaro da Universidade de Westminster, aqui em Londres. Uhum. Sim, temos que aproveitar as dicas. Ela é, assim, fantástica. Eu a conheci num café e ela falou, olha, eu vou te dar todas as dicas. Não, Yara, eu vou ser agora sua seguidora fiel, porque o seu blog me deu uma luz, assim, falei, gente, conhecimentos que eu sabia que tem que ser feito, essas dicas, essa direção, e eu estava deixando de fazer. Então, a gente precisa estar sempre buscando, justamente, que é para a gente estar sempre se renovando. E as coisas que eu vi, o pouco que eu já vi lá, que você tem postado do seu conhecimento, você dividindo as ideias, são maravilhosas. Eu vou compartilhar com todo mundo, vou fazer com que todo mundo vá lá, porque dá esse gás, essa vontade de estudar, de buscar, e de ser feliz, né? Porque quando a gente descobre coisas novas, a gente fica animado, fica disposto. Olha, eu tenho uma pessoa aqui em Londres. Ele, uma vez, um dos grupos me perguntou alguma coisa a respeito de como aprender húngaro ou material, passei para ele. A esposa é húngara, as 2 filhas falam húngaro fluente, tem 7, 9 anos. Eu só sabia dele. Eu cheguei na cerimônia, ele virou para mim, eu sentada atrás dele, você que é a Yara? Eu sou. Ah, então eu peguei todas as informações que você me passou e eu aprendi húngaro. Eu fiquei assim, que coisa boa! Não, Yara, juramento comigo. Não, isso é importante, vale a pena, porque realmente foi muito interessante. Quando o professor passou, né, o seu contato que eu vi, eu falei, gente, que interessante, que coisa boa. Você vê que você está lá no grupo,
eu vou compartilhar e eu vou pedir, né, em outros momentos também que você participe de conversação com o grupo todo, para que todo mundo possa ter essa oportunidade de conversar com você, essa troca de experiência, que é maravilhosa, sensacional, eu adorei, eu assim, estou maravilhada, né, em ouvir as suas ideias, ouvir a sua proposta de estudo, porque realmente faz parte da realidade, é isso que a gente precisa. Então, eu desde já agradeço a tua ajuda, o teu auxílio, né, a tua disposição para compartilhar o teu conhecimento, e gostaria de saber se você quer deixar as suas últimas palavrinhas aqui nesse bate-papo de hoje, tá? Para que numa próxima vez a gente vá ter um bate-papo com muitos outros participantes do estudo. Leia húngaro, seja lá o que for que você vai ler. Leia em húngaro, escreva. Se você entendeu o que você leu, escreva, porque existe uma memória da sua mão, vai para o seu cérebro. Quando você escreve, seu cérebro aprende a sequência das letras. Aí, quando você repete a palavra, você sabe se é com SZ ou ZS. Escreva, escute música em húngaro, mesmo que você não entenda nada. Não entendo nada da música. Está andando na rua, põe fone de ouvido, está fazendo alguma coisa que você não precisa prestar atenção nas outras pessoas, põe fone de ouvido, põe música húngara para tocar. Você vai ouvir aquela música tantas vezes que a hora que vier aquela sentença na sua aula, agora eu sei o que aquela sentença significa. E converse, se possível, converse em húngaro com alguém. Nem que seja 5 minutos. Eu tenho 2 amigas húngaras que a gente conversa todo fim de semana. Ela fala inglês comigo, porque ela precisa praticar o inglês dela. Mas eu só falo húngaro. Aí eu corrijo o inglês dela, ela corrige o meu húngaro. Maravilha. Olha, os seus ensinamentos, tenho certeza, vão ser de muita ajuda para muitos de nós no grupo, para a comunidade. Eu espero que em breve possamos novamente bater um papo, mas não só eu aqui com você, que eu estou aproveitando sozinha hoje, mas com outros, porque você tem muito a oferecer. Muito, mas muito obrigada mesmo, Yara. As ordens, a hora que você quiser. Muito, muito agradeço demais a tua participação hoje aqui com a gente e espero em breve a gente marcar, tá bom? Tá ótimo. Cia, Húngaro comigo, me chama. Cia. Pussy, Cia. pussy. Pussy, pussy.